Boa tarde, meu povo! Espero que vocês estejam muito bem, né? Iniciando aí mais uma aula da nossa disciplina de probabilidade estatística. Bom, hoje já estamos chegando aí na nossa quinta aula da disciplina, então estamos evoluindo, né, com o passar do tempo, e eu sempre brinco com os meus alunos que eu acho que está passando tudo muito rápido. Então, hoje já chegando na nossa quinta aula da disciplina, a próxima aula quer dizer que a gente já vai estar na metade, né? E graças a Deus eu espero que todos estejam bem, se cuidando na medida do possível. E hoje, então, a gente vai entrar num outro conteúdo, né? Com relação à nossa disciplina. O que é bacana a gente perceber e a gente já começar a discutir é que agora a gente começa a entrar em umas partes mais específicas, alguns conteúdos mais aprofundados e que às vezes vocês não têm tanto conhecimento, né? Então, quando a gente vê os conteúdos que a gente viu em aulas anteriores, a gente consegue observar, pessoal, que são conteúdos assim mais familiarizados, conteúdos que você já deve ter ouvido falar. Boa tarde, Fábio. Tá passando muito rápido, né, Fábio? Achei que era só eu que tava achando que o tempo tá passando muito rápido. Pra mim parece que chega sábado, tipo, quando eu vejo já é outro sábado e tá passando muito rápido. Mas eu acho que é esse momento que a gente tá vivendo, né? E ele acaba trazendo esse sentimento de que tá tudo passando muito rápido. Mas minha avó dizia que quando a gente vai ficando mais de idade, o tempo vai passando mais rápido. Então, pode ser que ela tenha razão também com relação a isso. Mas vamos lá, gente. O que a gente vai observar daqui para frente agora, tá? Então, se vocês pararem para pensar e olhar um pouquinho para trás na nossa disciplina, vocês vão observar que a gente veio fazendo aquela introdução da parte de estatística. Boa tarde, Márcio. Fizemos a introdução da parte de estatística, desde o início, o que é população, o que é amostra, como que a gente seleciona uma amostra, quais são as partes que a gente acaba trabalhando numa pesquisa, né? Então, a gente acabou vendo isso, depois nós entramos na parte de média aritmética, mediana, moda, algumas nomenclaturas que para algumas pessoas já era um pouco conhecido, né? Então, fica mais fácil. E hoje a gente já vai entrar numa parte da estatística que é um pouquinho mais, não sei se é complexa, mas é algo que pode ser novo para muitas pessoas. E tudo que é novo, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? Então, é nesse sentido que hoje a gente já vai entrar na parte de curtosa, de assimetria. Vocês vão perceber que a gente sempre vai estar resgatando coisas que a gente viu anteriormente, tá? Então, isso é uma característica e que vai aparecer. Até porque quando a gente vai analisar a simetria, vai analisar a curva da distribuição que a gente estiver trabalhando, a gente sempre vai estar olhando a média, a moda, a mediana. Então, são termos que também a gente precisa ter. Vocês vão observar que a disciplina em si, ela sempre vai resgatando e vai puxando conceitos e conteúdos que a gente já viu anteriormente, tá? Então, isso é importante. E hoje, claro que pode ser que seja novo para alguns, para outros não. Mas aí, conforme vocês sempre vão fazendo, né? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, vocês vão encaminhando no chat, que conforme eu vou desenvolvendo a aula, eu vou dando uma olhadinha aqui no nosso chat, tá? Então, bora lá. Vamos lá. Deixa eu abrir meus slides aqui com vocês. Um pouquinho. Tá demorando um pouquinho para subir meus slides. Aí, foi. Bom, então só para a gente recapitular, tá? Retomando, então a gente passou pelas medidas de posição na aula retrasada. Deixa eu pegar minha canetinha. Então a gente viu a média aritmética, vimos a mediana, vimos a moda, tá? Que tem como, lembra que eu falei para vocês que essas medidas de posição, elas têm como objetivo representar o quê? O ponto de equilíbrio de uma distribuição de dados. Então imagine que vocês fizeram uma coleta de dados, né? E ela representa esse ponto de equilíbrio, se aquela representação, aqueles dados que você coletou, está em equilíbrio ou não, ou eles estão muito discrepantes um do outro, tá? Depois vai ficar mais claro no decorrer da aula. A gente viu também as medidas de dispersão, tá? Elas complementam aquelas medidas de localização, que são as medidas de posição, e eles vão indicar quanto que elas diferem entre si, como que elas estão afastadas com relação à média, tá? Então a gente viu amplitude, vimos variância, vimos desvio padrão, coeficiente de variação. Esses foram os conteúdos que a gente terminou de ver na aula passada, tá? Só tô dando uma retomadinha bem rápida para dar uma refrescada na memória,
Por que que eu tô falando tudo isso com vocês? Porque agora a gente vai entrar na parte de assimetria e de curtose, tá? Então a gente precisa aí entender um pouquinho sobre a questão da assimetria e sobre a questão da curtose, considerando quando a gente está trabalhando com uma amostra. E outra coisa que vocês vão perceber é que a gente ainda vai resgatar os conhecimentos de média, mediana e moda, pensando na parte da assimetria, tá? Então vamos lá. Deixa eu... O que é essa questão da assimetria e o que é a curtose, tá? Se eu tiver muito rápido, vocês me falam. Se vocês precisarem de tempo aí para copiar os slides, vão me avisando, a gente volta, tá ok? A gente vai no nível, no ritmo de vocês aí. Quando a gente vai trabalhar com um conjunto de dados, pessoal, a distribuição deles, tá? É um aspecto muito importante. Então, vamos imaginar que vocês vão coletar a idade das pessoas numa determinada sala de aula. Automaticamente, vocês vão começar a observar que essas idades, elas tendem a se aproximar à média da idade. Vou pegar um exemplo clássico, tá? Vamos imaginar que eu fosse coletar dados. Ó, olha para vocês com uma coisa diferente da outra. Se eu pegar uma turma lá do primeiro ano do ensino médio, certo? Primeiro ano do ensino médio hoje, eu acho que deve ter o quê? 16 anos? 15 anos? Deixa eu ver. 15 anos, eu acho, primeiro ano do ensino médio. A maioria dos alunos é para ter 15 anos, se eu não me engano. Tá? Se eu não me engano, eu acho que é 15. Mas pode ser que tenha aluno que tenha 16, pode ser que tenha alunos que tenha repetentes tenham 17, pode ter diversas idades de alunos no primeiro ano, mas a gente acredita que, eu tô achando, tá, gente? Se eu não me engano, é 15 anos, faz tempo que eu não trabalho com educação básica, por isso que eu tô falando isso. Então eu acho que é 15 anos, 14 eu acho que é nono, se eu não me engano. Se alguém souber aí poder mandar no chat para mim, eu agradeço. Eu sei que sétimo ano é 13. Eu acho que esse é certeza, tá? Mas enfim, vamos imaginar que no primeiro ano do ensino médio a maioria dos alunos tenham 15 anos, né? Se não tem, ainda vão fazer, ou é 16, mas é a maioria, tá? Então, quando a gente pega esses alunos do primeiro ano do ensino médio, estou pegando um exemplo bem simples, e vocês calculam a média aritmética das idades, vocês vão perceber que, por exemplo, a média pode dar 15 ponto alguma coisa, enfim, né? Quando a gente está trabalhando com a idade, é legal que fosse o número inteiro. E vocês começam a observar que todas as outras idades se aproximam muito da média, tá? Quer dizer que a gente tem uma distribuição muito boa, porque às vezes os alunos ou vamos imaginar que a média deu 15, então ou os alunos vai dar 14, ou vai dar 16, então se aproximam muito daquela média. Então temos uma distribuição com uma simetria muito boa. Agora a gente pode pegar aqui, vamos pegar um exemplo do ensino superior. Deixa eu ver quem que tá na aula que estava dando bom dia aqui para mim. Tava o Fábio, o Márcio, tá? Alguns alunos. Eu não sei quantos anos cada um deles tem, de vocês tem. Pode ser que tenha alunos de 20 anos, pode ter que ter aluno de 40, pode ser que tenha aluno de 60. Então, se eu fosse fazer um levantamento da idade dos alunos da nossa turma aqui da aula, poderia ser uma média, sei lá, 30 anos, né? Somando todas as idades, dividindo pela quantidade de alunos, vamos imaginar que a gente tivesse uma média de 30. Só que na hora que a gente organiza essa distribuição, a gente começa a ver uma discrepância, porque às vezes vai ter aluno com 60, que está muito longe da média, às vezes vai ter aluno com 20, então a gente não consegue ter uma distribuição simétrica, bonitinha, tá? Então é nesse sentido que a gente trabalha com a simetria, tá? De uma distribuição. E a curtose, gente, nada mais é que é uma curva, é um gráfico, tá? Num formato de uma curva. E quando a gente olha essa curva, o que é o objetivo dela? É vocês identificarem como é que os elementos estão dentro daquela distribuição. Então, por exemplo, se eu pegasse aqueles alunos meus lá do primeiro ano do ensino médio, a gente ia observar que, deixa eu fazer um exemplo aqui no quadro que fica bem legal. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho a minha média bem aqui, ó, tá? A minha média. Se a gente observar as distribuições e a gente fazer uma curtose, por exemplo, a curtose geralmente é um gráfico que tem um formato de um sino, a gente já vai conhecê-lo um pouquinho melhor. A gente observa que todas as outras idades estão muito próximas da média. Então, a gente tem uma simetria muito bonitinha. Diferente, às vezes, se a gente for trabalhar
com uma distribuição aqui na nossa turma, onde a média às vezes é 30, mas aí do nada eu posso ter um valor que totalmente podemos ter também dispersão, exatamente, Márcio, tá? Por conta dessa questão, a gente dispersa muito dos valores da média. Então, é nesse sentido, só uma introduçãozinha para vocês entenderem, até para eu não ficar falando grego com vocês, o que quer dizer essa assimetria, essa simetria na distribuição dos nossos dados. É exatamente isso, é a gente ter um conjunto de dados coletados e que eles sejam muito bons, né? Eles se aproximam muito da nossa média e não sejam tão dispersos da média. A gente vai entrar em diagrama de dispersão também mais para frente e vocês vão começar a entender isso. É muito legal que o Márcio está colocando aqui para gente do diagrama de dispersão, que quando a gente está trabalhando com dados que às vezes não tem relação nenhum, e aí a gente vai entrar numa outra característica, a gente consegue identificar como que esses dados estão se relacionando entre si. Será que tem dispersão ou será que não? Será que tem alguma relação? São conteúdos que a gente vai ver na próxima aula, tá? Por enquanto, vamos só tentar entender como que fica o funcionamento da curva, mas a gente também vai analisar a dispersão dos dados, se aqueles dados têm alguma relação ou não. Às vezes, por exemplo, até a gente vai ver, eu acho que em umas aulas mais para frente, situações assim, foi feita uma pesquisa com casais, tá? Marido e mulher. E sempre que foi com a idade deles, e percebeu que quanto mais velho o homem, mais velha a mulher, ou vice-versa. Geralmente os homens são mais velhos que as mulheres. Enfim, e aí a gente pode fazer uma análise nesses dados e ver se a gente consegue ter uma relação entre esses dados, mas isso são conteúdos que a gente vai ver mais para frente, tá? Hoje vamos focar em como que está a distribuição dos nossos dados em relação a essa média, a essas medidas de posição, tá? Então, dando continuidade aqui no nosso conteúdo, tá? Só quis dar uma ilustrada, eu acho que para ficar mais familiarizador, para vocês se familiarizarem mais com o tema mesmo, que às vezes vocês nunca ouviram falar, tá? Então, embora mudanças em uma medida de variação, tá, também provoquem alterações nos aspectos visual, o formato de uma distribuição se relaciona com as ideias de simetria e curtosa, que foi o que eu acabei de fazer no quadro, tá? Várias medidas têm o objetivo de informar sobre o formato da distribuição dos dados em relação à distribuição normal. O que é essa distribuição normal, gente? É exatamente essa curva sino que eu fiz o modelinho, e a normal é essa curva que fica bem no meio, tá? E entre as mais precisas aí que a gente pode trabalhar é a simetria e a curtose, tá? Que é o tema que a gente vai ver na aula de hoje. Então, vamos lá. O que é simetria? Gente, quem lembra daqueles desenhos que a gente fazia na época da escola, né? Que a gente tinha que... O que a gente fazia de um lado, a gente também tinha que fazer do outro. Não sei se vocês lembram disso, tá? Então, embora as medidas de posição e de variação possibilitam descrever estaticamente um conjunto de dados, é necessário verificar como que esse comportamento, né, está de acordo com a distribuição. E como que a gente pode verificar o grau de assimetria de uma distribuição? Então, o que a gente começa a observar, tá, gente? Primeiro, que se eu estou falando assimetria, guardem isso, tá? Assimetria quer dizer que não tem simetria. O A nega, tá, gente? O A nega. E isso é importante. Toda vez que tiver... isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Toda vez que tiver esse Azinho, porque às vezes a gente... São lados iguais. Boa, Fábio? Pensem comigo uma coisa. Quando eu falo para vocês assim, o que é simétrico? Vamos pensar assim, Não sei se vocês já ouviram, vou pegar um exemplo que eu tô olhando para mim agora, e claro que vou pegar eu, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas que vamos pegar atrizes famosas, pessoas que são famosas, ou até mesmo você, que deve ser uma pessoa maravilhosa e tal. Se a gente pegar e passar um eixo de simetria bem no meio da nossa face aqui, olha, será que os dois lados da nossa face são simétricos, são perfeitamente iguais, idênticos? As pessoas dizem que nós assim, não é aquela questão extremamente perfeita, tá? Às vezes tem um defeitinho de um lado que não tem do outro, uma medida maior, um puxadinho, às vezes uma sobrancelha mais levantada que a outra, mas é tão mínima que às vezes ao nosso olhar, assim, que a gente não tá acostumado, a gente não consegue identificar. Mas existem pessoas, se eu não me engano, gente, a atriz Angelina Jolie parece que é uma das mulheres mais simétricas do mundo. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Que se vocês traçarem uma linha de simétrica aqui no meio dela,
é muito perfeito. Ambos os lados, assim, têm extremamente perfeito as mesmas medidas, tá? E hoje, claro, a gente tem estudos aí, pessoas que estão estudando com a questão da harmonização facial para poder deixar cada vez mais simétrico o rosto, o corpo das pessoas, né? Enfim, só para a gente pegar uma ilustração. Então, quando a gente fala de simetria, quer dizer que eu posso fazer um eixo de simetria e o que fica de um lado também fica do outro. E isso vai acontecer na nossa distribuição de estatística. Imagine que eu vou ter a minha média e ela é lindamente simétrica. As distribuições dos dados são simétricas. Quando eu coloco assimétrica, quer dizer que não é simétrica. Esse A nega, tá? Isso acontece muito também quando vocês perguntam assim, ó, hoje a aula vai ser síncrona ou assíncrona? Gente, síncrona quer dizer que ela é ao vivo, igual tá acontecendo aqui comigo agora, tá? A gente tá dando aula ao vivo, vocês estão interagindo comigo e assim sucessivamente. Então, e se fosse assíncrona, podia ser uma aula gravada. Então, vamos pensar, ó, síncrona na hora que vocês estão assistindo ao vivo comigo agora aqui, ó, meio-dia 16, horário de Brasília, colhendo meu relógio aqui agora. Exatamente, Márcio. O A gera não. Então vocês estão sincronamente comigo aqui, ó. Estão todo mundo sincronizado, ó. Show de bola. Ao vivo, vocês podem mandar mensagem no chat, tô vendo. Se vocês por acaso forem assistir a minha aula gravada depois em casa, um outro horário, vocês vão assistir uma aula assíncrona, porque vocês não conseguem ter aquele, não está acontecendo no mesmo momento, tem um não ali, tá? Não está ao vivo. Então, esse azinho na frente, ele nega. E isso acontece com a simetria também. Então, simétricos é quando exatamente o que acontece de um lado também acontece do outro. Assimétrico, não. Não tem uma coisa de um lado, não tem uma coisa do outro, tá? E vocês devem estar se perguntando agora quem que é simétrico, quem que não é, né? Então, assim, vamos pensar. Gente, se a gente começar a ficar analisando muito um lado, um outro lado da gente, eu tenho um pé que é mais torto que o outro, a gente pira. É só uma brincadeira aqui pra gente dar uma descontraída e pra gente poder contextualizar um pouquinho mais, tá? Pensando na questão da simetria, então, vamos analisar as nossas arvorezinhas ali, ó. Peraí que tá carregando o meu slide. Eu tenho duas arvorezinhas no meu slide, quer ver? Olha lá. Olha o que acontece com essas duas arvorezinhas, tá? Se a gente traçar um eixo de simetria aqui, ó, que é esse que tá aqui no meio, essa primeira aqui tá bonitinha, né? Simétrica, lindamente. Agora, essa coitadinha aqui, gente, ela já não tem nada de simetria, porque o que tem de um lado não tem do outro, tá? E isso também a gente vai ter que analisar quando a gente está trabalhando com as nossas distribuições. Um exemplo bem simples, pelo menos para a gente ir resgatando essas ideias, tá? Então, quando a gente fala de simetria, tá? Ela é o grau de desvio ou afastamento da simetria de uma distribuição. Gente, quando eu estiver trabalhando com uma distribuição, isso aqui é bem importante, tá? A curva vai ser simétrica. Olha lá. Se a média, a mediana e a moda estiverem no mesmo ponto, tiverem o mesmo valor. Se a gente pegar um conjunto de dados, a média for igual à mediana e for igual à moda, a gente tem um perfeito equilíbrio na nossa distribuição de dados. Então a gente coincide todo mundo aqui, ó, a média, a mediana e a moda, fica todo mundo ali naquele eixo central e olha que lindo que fica a nossa distribuição, o nosso sino perfeito. Então, anotem isso, põe aí um hashtag Profimari, dica, gente, questão boa para cair na prova. Quando que uma curva de distribuição, quando que uma distribuição é simétrica? Quando a média, a mediana e a moda têm o mesmo valor, elas se coincidem no mesmo ponto. Anota aí, meu povo, anota aí. Até vou dar um tempinho para vocês copiarem aí. Não precisa copiar o slide todo, vocês podem printar também, mas faz um resuminho que vale a pena. Vamos lá, ok? Colocaram aí, então, quando que uma distribuição é simétrica. Dúvidas, perguntam, gente. Perguntem, perguntem, perguntem.
Tá, então vamos prosseguir, tá? Então já identificamos quando que uma curva é simétrica, tá? Média, mediana e moda tem que ter o mesmo valor. Quando o equilíbrio não acontece, gente, tá? Isto é, a média, a mediana e a moda não caem, caem em pontos diferentes, tá? A gente tem, então, uma distribuição assimétrica. A gente pode ter uma assimétrica enviesada para a direita, tá? Ou enviesada para a esquerda. Então, nós podemos ter aqui, ó, a assimétrica negativa. O que, que a gente observa, tá, gente? A gente observa que a média está mais ou menos aqui e ela começa a decair, tá? Negativamente. Aqui nós temos uma simétrica. Por que, que é simétrica bonitinha? Ó que linda que fica, porque a gente tem a média exatamente aqui no meio, tá? E os valores da distribuição se organizam de forma corretamente, tá? E aqui a gente tem, olha onde está a nossa média, e olha como é que os pontos começam. Eles vão crescendo, né? Ou vão decrescendo, enfim. Aqui a gente tem uma assimétrica, que é a que a gente vai ver bastante na aula de hoje, mas a gente vai entender essa assimétrica negativa e a assimétrica positiva também agora, uma de cada vez, tá? Vamos ver a negativa primeiro, tá? Então, quando a gente está falando de assimetria, gente, quer dizer que os valores da média, da mediana e da moda não são iguais, tá? O que, que vai acontecer? Ele indica que a maioria dos valores, tá, são maiores ou se localizam à direita da média. Então, olha onde está a nossa média aqui, gente. A nossa média está bem aqui, ó. E olha o que, que acontece com o valor da mediana. Gente, tá tudo para a direita, é tudo maior, gente, tudo maior. Olha onde está a minha moda. Se vocês calcularem a mediana, ela vai estar tudo maior que a média, tudo maior. Então, a gente tem uma distribuição assimétrica negativa. Anotem aí. Tanto a mediana quanto a moda são valores maiores que a média. Exatamente, Márcio, exatamente. Então, vou deixar vocês fazerem um resuminho aí da simétrica negativa. Daqui a pouco vai ficar mais claro, tá, gente? Eu tô passando um pouquinho a parte teórica para vocês. E a gente já vai entender também como que a gente faz para determinar se aquela distribuição é assimétrica, negativa, se é positiva ou se é simétrica a partir de um coeficiente de assimetria, tá? A gente já vai ver isso também. Só tô dando um tempinho para vocês copiarem, tá? Vamos lá. Então, aqui nós temos a simétrica negativa. Então, a gente já sabe que a simétrica negativa é quando a mediana e a moda é maior que a média, tá? Quando a simétrica é positiva, quer dizer, então, olha o que, que vai acontecer agora. Quer dizer que os valores, tá? Que a maioria dos valores, eles são menores ou se localizam à esquerda da média aritmética. Deixa eu ver se tá ok. São maiores, tá? Só corrigindo aqui, ó. São maiores. São menores mesmo, tá certo? Porque quando a gente pega do lado. Eu que tava pensando aqui, mas é porque quando a gente pega os valores que estão para a esquerda, eles são menores, tá certo? Então, olha, vamos olhar para a nossa média. A nossa média tá aqui, certo? A mediana e a moda estão tudo para a esquerda, então quer dizer que eles são valores menores que a média e aparecem com mais frequência, tá? Então, a simetria positiva é quando a média, tá? Ela é o quê? Ela é maior que a mediana e ela é maior que a moda, ou seja, moda e mediana são menores que a média, valores menores.
tá? Então, aí nós temos uma distribuição assimétrica positiva. Copiem, faça o resumão aí. Ok, então, como a gente tem simétrica, assimétrica positiva e assimétrica negativa, tá? Como é que eu faço para calcular, para descobrir quando uma distribuição é simétrica, é assimétrica, positiva ou negativa? Bom, a gente tem algumas formas. A primeira delas pode ser assim, olha. Se por acaso você já estiver trabalhando com uma distribuição, tanto a moda, quanto a mediana e quanto a média já de cara dá os mesmos valores, você já sabe que aquela distribuição é simétrica e ponto, tá? Agora, existem alguns coeficientes, até eu trouxe um deles aqui para a nossa aula de hoje, que nos auxiliam nesse cálculo, tá? O que a gente vai utilizar hoje é partindo da mediana, mas existem outros também que vocês podem usar. Até se vocês pegarem o nosso livro de probabilidade estatística, vocês vão ver que tem outros coeficientes que vocês podem calcular a partir da média e tal. A gente vai utilizar um a partir da mediana, mas eles todos seguem quase o mesmo princípio, tá, gente? Então, sabendo fazer um, se vocês olharem a literatura e precisarem fazer o outro, vocês também vão saber, tá? Então, vamos conhecer o nosso coeficiente aí, que nos o cálculo, né, de como que a gente faz para calcular esse coeficiente, para que a gente possa determinar, então, que tipo de distribuição que a gente está trabalhando, tá? Então, a gente fala que existem os nossos coeficientes de assimetria. Nós vamos trabalhar na aula de hoje com o coeficiente de assimetria de Pearson, tá? E ele vai em cima do cálculo da mediana, tá? Podia ter outros também, vocês vão olhar lá na literatura, mas a gente vai trabalhar com esse. Se vocês aprendem a fazer esse, vocês podem utilizar os outros também, tá? Então, para quantificar o desvio de uma distribuição, em relação a uma distribuição simétrica, a gente vai usar esse coeficiente de assimetria. Gente, isso aqui é formulinha, tá? O que é essa nossa formulinha bonitinha, tá? A nossa formulinha, ela vai trazer esse AS, ele indica o coeficiente de assimetria, tá? Ele indica. Esse X barra aí que vocês estão vendo é 3 vezes o nosso X barra, tá? Esse X barra é a nossa média, menos a mediana, tá? Dividido pelo nosso S. Lembra que o nosso S é o nosso desvio padrão, certo? O nosso S é o nosso desvio padrão. Então, a gente vai acabar trabalhando aí com essas medidas. Depende do tipo de exercício que a gente vai calcular, tá? Às vezes o próprio exercício vai trazer esses valores, tá? Então, a gente consegue identificar e fazer esse cálculo aí a partir, então, dos valores que o próprio exemplo do próprio exercício vai trazer. Às vezes ele vai dar a média, vai dar a mediana e vai dar o desvio padrão, e vocês têm que calcular o coeficiente de assimetria. Vai que um dia vocês se deparem com um problema também que lhe dá o conjunto dos dados, aí você pode calcular a média, pode calcular a mediana, pode calcular o desvio padrão, e aí também achar o coeficiente de assimetria, tá? Achou o coeficiente de assimetria? Se esse valor for menor que zero, gente, quer dizer que nós temos uma distribuição assimétrica negativa, tá? Se esse valor der maior que zero, temos uma assimétrica positiva, e se der exatamente zero, quer dizer que nós temos uma distribuição simétrica, ok? Dúvidas, perguntem. Isso aqui também é importante vocês anotarem, copiarem a formulinha, lembrando que o x barra é a média, o média é a mediana e o S é o nosso desvio padrão, tá? E aqui embaixo, dependendo do resultado que a gente encontrar nesse coeficiente de assimetria, a gente consegue identificar qual é a distribuição, que tipo de distribuição que a gente está trabalhando, tá? Copiando, bora lá.
Vamos fazer um exemplo, gente? Então, olha como é que a gente vai trabalhar. Copia essa formulinha já aí, hein? Então, a gente tem aqui, olha, as distribuições A, B e C, tá? E a gente tem que classificar cada distribuição de acordo com a sua simetria. Até vou colocar a formulinha para vocês. Deixa eu pegá-la aqui. Um pouquinho. Opa. Peraí. Eu vou colocar a formulinha para vocês aqui no cantinho, ó. Vou deixar aqui em cima, tá? E deixa eu fazer uma coisa. Fazer um resuminho aqui também que ajuda, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui, fazer um resuminho. Fazendo mágica, né, gente? É para ajudar vocês a resolverem os exemplos. Opa, deixa eu tirar aqui. Aí, vamos lá. Ó, aqui tá a formulinha aqui em cima para vocês de como calcular o coeficiente, tá? E dependendo do valor do coeficiente, vocês têm se é simétrica negativa, se é simétrica positiva ou se é simétrica. O que a gente pode observar aqui, ó? Já temos a média, já temos a mediana, aqui tem até moda e já tem um desvio, tá? Para cada uma das distribuições. Então tem que substituir e calcular na nossa fórmula. Vamos lá, gente. Vamos que vamos. Dá um tempinho aí para vocês fazerem. Dúvidas, perguntem, tá? Qualquer dúvida vocês perguntem. Deixa eu ver se tem dúvida. Tranquilo. Gente, dúvidas perguntem, tá? Geralmente os exercícios trazem os resultados assim, tá? Isso ajuda bastante. Eu vou colocar um exercício para vocês daqui a pouco, para vocês. Vou dar a distribuição, aí vocês vão ter que calcular a média, calcular todo mundo. Deixa eu ver se vocês estão. Pois é, não, tá ok. Vamos lá, gente. Vão mandando para mim se a primeira distribuição é assimétrica, se é negativa, se é positiva. Bora lá.
Opa, o Fábio já fez a A. Boa, Fábio. Vamos lá, gente. Bom, muito bom, Fábio. Vamos lá, gente. Dá mais um tempinho. Tá dando certo? Estão com dúvida? Perguntem. Vamos ver. Boa, galera. Muito bom, muito bom, muito bom. Legal. Isso aí, galera toda participando. Ok, deixa eu colocar para todo mundo. Tem mais gente mandando. Boa, Márcio. Bom, vamos lá corrigir? Então vamos lá, vamos que vamos. Gente, primeira distribuição, se vocês quiserem, não precisa nem fazer o cálculo. Por que, que não precisa fazer o cálculo? Porque a média, a mediana e a moda são iguais. E quando elas são iguais, automaticamente a gente já sabe que ela vai ser simétrica. Se vocês jogarem esses valores na fórmula, vocês vão ver que vai dar zero, tá? Automaticamente é simétrica, não tinha necessidade nem de fazer o cálculo, tá? Então, a primeira distribuição, simétrica, bonitinha. Já a segunda distribuição, que é a distribuição B, então a gente vai fazer lá, ó. Média, quanto é a média? 12,9. Mediana, 13,5, tá? Aqui é importante que vocês façam a subtração primeiro, depois multiplica pelo 3, tá? E divide por 4,2, que vai dar... Opa, aqui só faltou uma virgulinha, menos 0,43, tá? Como deu negativo, gente, que é um número menor que zero, quer dizer que nós estamos trabalhando aí, então, com uma distribuição assimétrica negativa, ok? Corrijam. E a distribuição C, gente, quando eu pego a média, que é 11,1, olha lá, 11,1, menos a mediana, que deu 10,5, dividido pelo desvio, que é 4,2, novamente, faz a subtração primeiro, 11,1 menos 10,5, multiplica por 3, para depois dividir pelo 4,2. Vai dar 0,43
positivo, maior que zero. Então, temos uma distribuição assimétrica positiva. Gente, confiram, dúvidas, perguntem. Dúvidas, perguntem. Antes da gente entender um pouquinho sobre a curtose. Todo mundo entendeu? Deu para entender como é que a gente faz, então, o cálculo dessa distribuição? Nossa, gente, já faltam 8 minutinhos para acabar a aula, passa muito rápido, né? Só tô dando um tempinho para vocês confirmarem o cálculo. Ó, então lembre-se que quando automaticamente vocês já tiverem o valor da média, da mediana e da moda, já for os valores serem iguais, vocês já sabem que a gente tem uma distribuição simétrica, tá? E aí, se forem diferentes, vocês podem escolher algum coeficiente de assimetria para que vocês possam fazer o cálculo. Vamos conhecer então um pouquinho sobre a curtose? Gente, o que é a curtose, tá? Nós vamos chamar de curtose o grau de achatamento numa distribuição de frequência, tá? Onde a gente vai poder trabalhar só com uma moda, tá, gente? Então, eu não posso ter em relação à normal, né, que é aquela reta que fica bem no meio. Então, eu não posso pegar uma distribuição que tenha mais que uma moda, tá? E aí, dependendo do tipo do formato da curva, a gente determina que tipo de curtose que a gente está trabalhando, tá? A curtose, ela tem o formato do sino, pessoal, que foi aquele sino que eu fiz no início da aula, a partir da nossa curva normal ali na frente. Tá? Da nossa curva normal que fica bem no meio. Então, a gente pode ter um sino mais achatado, mais curto, mais comprido. Dependendo do formato dessa curva, a gente tem um nome para essa curtose, tá? Então, que é isso que a gente vai ver agora. Então, bora lá. A primeira curtose nós vamos chamar de leptocúrtica, tá? Ó, então, vamos lá. Quando a distribuição, isso aqui também é outra coisa importante que vocês precisam fazer resuminho, tá? A gente só vai ver mais esse comentar sobre os 3 tipos de curva, e daí a gente já encerra a aula. Quando a distribuição apresenta uma curva de frequência mais fechadinha, tá? Que a normal, o que é a normal? Gente, a normal é aquela curvinha que fica no meio, ela é mais aguda na parte superior, tá? Então, ela tem esse formatinho aqui, ó, que eu até coloquei uma setinha, a gente chama ela de leptocúrtica, tá? Então, ela é mais fechada, essa curva. Geralmente, a normal, ela fica aqui no meio, é aquela reta que fica ali no meio que a gente estava calculando antes. O seu deu 0,42, Márcio? Mas tem alguma coisa errada, Márcio. Deixa eu voltar para fazer a conferência com o Márcio. Só um pouquinho, gente, rapidão. Ó, quando a gente faz 11,1 menos o 10,5 aqui, ó. Opa. 11,1 menos 10,5 vai dar 0,6, certo? Esse 0,6 que deu dessa subtração, eu vou multiplicar com 3. Vai dar 1,8. Quando eu divido esse 1,8 por 4,2... Ah, mas é porque eu arredondei, Márcio. É porque assim, ó, como deu 0,42857, eu arredondei o 2 para 3, por conta disso, tá? Agora que eu vi que era por conta do arredondamento, tá bom? Não tem problema, pode deixar 0,48428, não sei quantas casas decimais, mas como eu arredondei, o número que vinha depois do 2 era um 8, eu acrescentei 1, por isso que ficou 0,43, porque é o valor aproximado, tá? Continuando aqui na nossa curtose, esse é o primeiro tipo de distribuição, tá? Que é quando ela é bem fechadinha, ela chama leptocúrtica. É legal vocês saberem o nome quando a distribuição, quando ela tem essa curva bem fechada, tá? Ela é bem aguda. Ok?
Além da leptocúrtica, a gente tem a platicúrtica, que é essa segunda aqui, gente, ó. Olha o que acontece na platicúrtica. É quando a distribuição ela apresenta uma curva mais aberta, tá? Ela é bem mais achatada. Então, a gente, quando tiver uma distribuição nesse formato, a gente vai chamar de platicúrtica. Platicúrtica. Anotem aí. Ah, beleza, Márcio, conseguiu, né? É só porque eu fiz o arredondamento mesmo. Ok, a platicúrtica? Enfim, né, a gente tem a nossa, ela é a nossa base, né, ela que a gente mais, opa, perdão, ela é a que a gente mais acaba fazendo uso, mais utilizando, que é a mesocúrtica, que ela tem realmente o formato do sino, que é quando ela tem a curva normal, a gente tem a média, a moda, a mediana, todo mundo alinhado, é a mais bonitinha, que é a mesocúrtica, tá? Então, esses são os 3 tipos de. Imagina, Márcio, que é isso? Precisando, vai perguntando mesmo, tá? Eu esqueci de comentar que eu tinha feito o valor arredondado, aproximado. Então, esses são os 3 tipos de curtoses que a gente vai trabalhar, que é a leptocúrtica, a platicúrtica e a mesocúrtica. Dúvidas com relação aos tipos de curtose, gente? É mais para a gente poder dar nomes mesmo. E isso é legal porque às vezes pode ser que caia alguma atividade ou uma questão na prova em que vocês precisam dar nome às curvas. Então, pelo formato dela, a gente já tem esses nomes. Então, são uns nominhos meio diferentes, né? Leptocúrtica, platicúrtica e mesocúrtica. Façam esse resuminho, coloquem, façam um desenho aí no caderno que ajuda bastante. Coloquem aí tipos de curtose, tá? Ajuda na hora de fazer o resumo. Dá um tempinho para vocês copiarem. Quase já finalzinho da nossa aula, né? Ok, gente, povo lindo da minha vida. Seguinte, pessoal. Deixa eu ligar minha câmera aqui para vocês. Vou ligar minha calculadora. Então, pessoal, já chegando aí no finalzinho da nossa aula, faltando aí menos de 1 minuto para a gente encerrar. Então, a gente identificou hoje como que a média, a mediana e a moda se comportam numa distribuição, né? Que tipo de distribuição que a gente está trabalhando, se é simétrica, se é simétrica, positiva ou negativa, bem como o formato das curvas que essa distribuição pode compor, se ela, que tipo de curtose ela é. São conceitos que já começam a entrar um pouquinho mais específico dentro da estatística, mas que a gente precisa ter conhecimento, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada pela participação. Eu adoro quando vocês estão aí sempre mandando as respostinhas no chat, participando da nossa aula. Pelo menos eu não fico aqui falando sozinha, é legal, gente. Que pena que a gente não pode se conhecer, né, pessoalmente. Mas aí desejo um ótimo final de semana para todo mundo, que vocês tenham uma semana abençoada, a próxima, e que a gente se vê no próximo sábado, tá bom? Um beijo bem grande no coração de cada um. Obrigada, Márcio. Tchau, tchau, gente. Se cuidem.